Nesse ano, a conferência está acontecendo em Glasgow, na Escócia. O governador Wanderlei Barbosa designou uma comitiva de 6 integrantes para representar o Tocantins na conferência. Entre eles está a deputada estadual Cláudia Leles. Ela está ao vivo aqui conosco, na Live 98, através da internet, e vai conversar um pouco com a gente sobre as ações e propostas que o nosso estado levou para lá. Seja bem-vinda, deputada. Eu já começo perguntando como a delegação do Tocantins está se posicionando aí na COP. Boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os ouvintes. É uma alegria poder estar falando aí com o Tocantins, falando com vocês. Boa noite, Graziela, Júlio, Fernando. E eu saio dessa COP, até porque já estamos chegando no final, muito esperançosa, muito animada. Eu que sempre acompanhei essas questões ambientais, estive em outras COPs, eu entendo que foi um passo muito importante, uma vitória para o estado do Tocantins. Já lá no Acordo de Paris, eu como vice-governadora e a gente com o Partido Verde à frente da Secretaria de Meio Ambiente, tratamos de um assunto que foi de fundamental importância, que é justamente o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural naquela época. Isso possibilitou que a gente fizesse o mapeamento das nossas áreas de reserva. E com isso a gente pôde fazer a contabilidade dos nossos serviços ambientais. Com isso tudo, a gente hoje tem autorização, um certificado pelo governo federal para que a gente possa fazer a venda desses ativos, a venda desses serviços ambientais vintage, que foram feitos lá atrás, de 2005 a 2015. Então, aqui na COP, a gente teve inúmeras reuniões, tem vários investidores interessados no Tocantins. Nós firmamos um acordo, um memorando de entendimento com a BEF, para que a gente possa colocar na prateleira esses serviços ambientais, os nossos créditos de carbono, né? Deputada. E quando a gente fala assim, parece um pouco distante da população, mas é justamente isso. Os nossos recursos naturais que, na verdade, absorvem o carbono e liberam o oxigênio para todo o planeta. E é isso que nós estamos vendendo. Nós temos hoje cerca de 60 milhões de toneladas de carbono que vão estar na prateleira à venda, e isso significa recurso para o nosso Tocantins, não só na área ambiental, mas na área ambiental, na área social, na área de infraestrutura, nas mais diversas áreas. É isso que eu ia perguntar à senhora, assim, deixar mais claro, porque a gente estuda um pouco mais essa questão toda, até para fazer entrevista, a gente entende um pouco melhor do que são esses créditos de carbono e como que a gente vende essa tonelada de carbono, se está no ar, se está solto. Então, a senhora já deu uma explicada, mas como que a gente recebe de volta esse recurso e como que ele é aplicado? Porque ele é aplicado ambientalmente também e em que demais áreas a gente pode perceber o retorno de ter uma preservação, essa história do CAR, né, que a gente teve um mapeamento melhor, a gente sabe onde tem área preservada, a gente sabe onde é a área de plantio, a gente sabe onde é a área de pecuária, a partir do cadastramento rural. Queria que a senhora explicasse melhor, numa linguagem mais simples, para o nosso ouvinte entender melhor como que a gente coloca isso na estante, nessa prateleira, para poder vender e ter um retorno aqui para o Estado. É mais ou menos assim, eu sempre eu faço uma comparação, porque quando você fala assim, crédito de carbono, como que nós vamos mensurar isso, né? É uma coisa que não é muito palpável às pessoas, e eu sempre faço uma comparação que meio ambiente, o oxigênio assim, todo mundo sabe que existe, você não consegue pegar, você não consegue apalpar, é mais ou menos igual o Espírito Santo de Deus, todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue pegar, e ele está ali, é muito valioso. Você imagina, Fernando, que aqui na COP estão falando sobre instalar um novo imposto sobre todas as empresas mundiais que forem poluir, que chama Carbon Tax. Um imposto das empresas que estão poluindo. Agora, vocês imaginam quanto de dinheiro não vai ter no mercado para estados como o nosso, que é o estado do Tocantins, que preserva esses recursos naturais. Quando a gente fala sequestro de carbono, é justamente isso. Nós somos um estado que está preservando em prol de não desenvolver tanto economicamente. Nós estamos abrindo mão
de abrir áreas de negócios, de indústrias, de agronegócio, para que a gente possa preservar e a gente, né, absorver esse carbono e liberar oxigênio, que é o que o planeta está precisando. Então, isso é uma questão mundial, uma questão do planeta. Então, países como países aqui da Europa, que já não têm mais recursos naturais, porque eles já exploraram tudo, eles estão pagando por isso para que a gente tenha um equilíbrio. E isso está valendo ouro. Então, quando a gente firmou esse memorando com a BEF, né, que é a Biodiversity Ecosystem Filter, né, é uma plataforma em que a gente vai poder colocar via internet, numa prateleira, mais ou menos dizendo assim, quantas toneladas de carbono estão prontas, com salvaguarda, certificada pelo governo federal, para que essas pessoas, esses países, esses bancos, essas instituições possam fazer esse contraponto, possam poder compensar, para que a gente possa continuar mantendo os nossos recursos naturais. Porque você pensa só, por que eu vou manter os meus recursos naturais e não vou desenvolver economicamente, enquanto outros países se desenvolveram e não cuidaram do meio ambiente? Então, eu preciso receber para isso. Então, eu não vou desenvolver economicamente, vou preservar o que eu tenho de recurso natural, vou liberar oxigênio para o planeta, que é o que o planeta precisa, mas eu vou ganhar dinheiro com isso. Acaba que é progredir economicamente também, né? Acaba que é progredir economicamente. Você preservar hoje, você também recebe, né? Exatamente. Agora, você imagina quanto que isso não vai custar no mercado. Né? As pessoas estão falando de carbon tax, de taxa de poluição das indústrias. Vai ter muito dinheiro no mercado para que as pessoas que elas preservem, elas continuem preservando. Cláudia. E uma prova disso é o Tocantins, que está com 60 milhões de toneladas de carbono pronto para venda e já tem 5 investidores loucos atrás da gente para poder comprar. Para você entender melhor, isso vai ser feito através de um leilão, como se fosse um leilão normal. As pessoas vão colocar o preço e o melhor preço vai ser o que a gente vai vender. E essa plataforma vai ser feita através da BEF, que vai colocar na internet para todo mundo ver de uma maneira muito transparente, que todos possam participar e todos possam visualizar. Você que está nos acompanhando aqui pela Live 98 e também no carro, nós estamos conversando ao vivo com a deputada Cláudia Leles, que é parte de um grupo de parlamentares que foram representantes do Tocantins, que estão representando o nosso estado na COP26. Deputada, eu queria te fazer uma pergunta. Muito tem se falado sobre economia, indústria verde, economia verde. A COP tem tratado muito de redução de emissão de gases. Agora, há discussões também para desenvolvimento econômico e promoção dos empresários que defendem a economia verde, a economia economicamente correta, vamos dizer assim? Sem dúvida, o caminho é esse, que a gente possa estar apostando em empresários que tenham essa consciência que é necessário o desenvolvimento sustentável, que é necessário sim o desenvolvimento econômico, as pessoas precisam trabalhar, a gente precisa instalar indústrias para postos de emprego, nós precisamos do agronegócio, que é muito pujante aqui no nosso país, até para colocar comida na mesa. Nós temos um papel importante, fundamental nisso, mas é necessário que a gente faça isso de maneira consciente e ambientalmente responsável. Deputada, eu queria mais uma outra pergunta. A senhora falou desses créditos que o Tocantins tem, que nós vamos colocar na prateleira. Os estados do Brasil, eles têm autonomia para poder fazer essa negociação sem correr o risco de ter alguma interferência do governo federal, ou até mesmo a gente sabe que a cara do governo federal hoje, em relação ao meio ambiente, ela não está bem vista com os organismos internacionais, os outros países em desenvolvimento que estão buscando a questão da proteção do meio ambiente. A gente tem esse caminho para poder fazer esse canal direto e não ter nenhum tipo de atrito ou ruído no meio dessa negociação? Na verdade, o estado do Tocantins ele está certificado pelo governo federal. Então, nós estamos aptos a colocar o nosso produto, nossos serviços ambientais, né? Esses créditos na prateleira e poder vender eles. Nós temos essa certificação. Esses 60 milhões de toneladas de carbono são carbonos que a gente chama de vintage, são antigos, de 2005 a 2015. E para que a gente possa continuar
a vender esse serviço riquíssimo que pode render muitos bons frutos para o estado do Tocantins, é necessário uma série de etapas. A gente precisa dessa salvaguarda, a gente precisa que seja feito esse estudo, que seja avalizado e que seja certificado pelo governo federal. Foi discutido muito essa questão da postura do governo federal aqui na COP26. E é justamente por isso que os estados estão se reunindo, os estados estão fazendo essa força-tarefa para que eles tomem a frente disso. E não é só os estados do nosso país. O mundo está imbuído nisso, porque o nosso planeta, ele é um só, são vários países diferentes. Mas nós temos um único objetivo aqui, que é justamente a gente poder minimizar todos esses danos e essas catástrofes ambientais que nós estamos vendo com toda essa mudança climática. Deputada, só mais uma pergunta. Pelo que a senhora está vendo aí nas discussões, a gente está falando de quanto tempo para esse crédito começar a entrar na conta aqui do Tocantins, a gente começar a receber esse crédito, na opinião da senhora? Eles fazem essa estimativa? Eu saio daqui muito esperançosa, Graziela, porque eu vi que tem muitos investidores interessados. A nossa secretária Miu, que participou de várias rodadas de investimento, de negociações. O Tocantins está em voga, inclusive numa plataforma de leilão. Vai ser o primeiro estado brasileiro que vai entrar nessa plataforma. Então, eu estou muito esperançosa e acredito que dentro, em breve, nós vamos estar com esse recurso em conta já. E é um recurso que ele será revertido não só em ações ambientais, eu volto a repetir, em ações ambientais, em ações sociais, em infraestrutura. Inclusive, muito está se falando aqui em programas de social carbon, né, que é o carbono social, onde a gente vai estar cuidando das nossas comunidades quilombolas, ribeirinhas, que estão ali no fronte das nossas reservas naturais, das nossas aldeias indígenas, e isso é muito importante. Eu acredito que nós demos vários passos à frente e entendo que o mundo está passando por um momento com a faca no pescoço mesmo. Acabou o discurso e precisamos ir para a prática, precisamos de ação. E eu estou muito esperançosa e acredito que dentro em breve o Tocantins vai receber esse recurso tão poderoso e tão importante para o estado do Tocantins, porque você imagina que são 60 milhões de toneladas de carbono. Se a gente estiver falando num produto de, no mínimo, eu não quero falar em valores porque isso é um leilão, então quem sou eu para determinar valor, né? Mas se a gente colocar no mínimo de $1, nós estamos falando de 60 milhões de dólares para o estado do Tocantins. Um estado como o nosso dá para fazer muita coisa. Muito bem, nós conversamos. Deputado, eu quero agradecer muito aqui. Agora são 6 horas e 38 minutos aqui no Brasil. Para a senhora aí são 9 horas e quase 10 horas da noite, não é isso? E a partir da manhã eu pego o caminho de casa de volta ao nosso Tocantins. Muito bem, obrigado aí pelo carinho de nos atender ao vivo, direto da Escócia. Nós conversamos, você que está acompanhando agora, que ligou o rádio agora, está conversando ao vivo com a deputada Cláudia Leles, que faz parte de uma comitiva formada por 6 integrantes que foram representar o estado do Tocantins na COP26. Deputada, obrigado. Quando a senhora voltar, vem aqui visitar a gente, falar também ao vivo aqui no estúdio conosco. Vai ser muito bem-vinda para a gente estender essa prosa, essa conversa, tá certo? Boa viagem de volta. Eu agradeço a oportunidade de poder falar daqui e esclarecer para o estado do Tocantins, dizer da nossa animação, que a gente sabe que um estado como o nosso precisa de recursos, e eu faço questão absoluta, vai ser uma alegria poder estar com vocês aí ao vivo. Um grande bessa para todos vocês, para todos os ouvintes, e muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Bem. Tá aí. Essa